Glória a Deus. Está escrito assim: e o servo do homem de Deus levantou e muito cedo saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu, disse ao Senhor: peço que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Glória a Deus. Eu quero tematizar esta reflexão breve para que possamos entender melhor o que Deus tem para falar conosco. O tema para a reflexão é a configuração de Deus aos nossos olhos, uma nova configuração de Deus aos nossos olhos. Deus esta noite irá configurar a nossa visão. Deus tirará as escamas dos nossos olhos e nos mostrará com clareza que Ele está no controle de todas as coisas. Para isso, amados, o contexto dos versos que lemos, para que você tenha melhor entendimento, a Bíblia diz que um exército sírio, ele se levantou contra a nação de Israel. Não foram poucas as vezes que este exército tentou destruir a nação de Israel, mas todas as vezes que aquele general, ele se erguia e armava e criava situações para surpreender a nação de Israel, o exército de Israel, por alguma razão até então desconhecida, o povo de Deus era livre da emboscada. Logo, aquele general ficou frustrado em suas ações e questionou seu próprio exército, achando até que havia traidor no meio deles. Quando questiona o seu exército, é daí que a história é contada, a situação é esclarecida, pois ele diz: olha, há alguém entre nós que está contando as nossas emboscadas para o rei de Israel. Mas naquele instante um soldado se levanta e diz: não, meu senhor, não é nada disso, é que lá tem um homem de Deus, aleluia, lá tem um profeta em Israel, e todas as vezes que o Senhor na sua cama, todas as vezes que o Senhor dormindo trama contra Israel, o Deus de Israel revela o profeta, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E quando Deus revela o profeta, então conta o que está acontecendo, e assim que eles são livres. Naquele instante, aquele homem enfurecido manda buscar o profeta para matar, porque tem o endereço certo. Alguém diz: ele está em Dotã, aleluia. Então ele manda o exército buscar o homem de Deus, o profeta, que revelava os segredos de Deus. Sim, porque Deus ainda usa, irmãos, os seus filhos, os seus servos, os profetas. Deus não faz coisa nenhuma sem que antes revele aos seus servos, os profetas. Às vezes o que falta é sensibilidade no ouvido. O que falta é sensibilidade para perceber que Deus está falando. Mas Deus sempre usou alguém para falar as suas verdades. Sim, e neste dia Deus usara o profeta para dizer das emboscadas. Quando isso acontecia, o profeta revelava e a nação de Israel estava livre. Agora vai o exército da Síria para buscar o profeta. E quando encontra o profeta, a casa do profeta, eles cercam a casa do profeta. Estão preparados para naquele instante pegar o profeta. Mas o homem de Deus, nesse exato momento, Deus sempre abre uma porta de escape. O moço, o homem de Deus, sai logo cedo, acorda e sai quando vislumbra os montes aos redores, está cheio de exército, com carros, com cavalos. Amedrontado agora, ele grita: ai, meu Senhor. É tão dura essa expressão que no hebraico a expressão ai não tem interpretação. É uma dor profunda, seguido de pavor, de grande medo. Quando viu aquele exército em volta da sua casa, ele
volta e questiona o homem de Deus e pergunta: o que faremos? Parece que vejo o homem de Deus tranquilo e calmo, porque quem confia em Deus, irmão, sabe que nada acontece sem que Deus permita. Quem confia em Deus está guardado, protegido e sabe que Deus tem o controle de todas as coisas. Permita-me abrir parênteses nesta ocasião para lhe dizer que a sua vida está guardada, a sua vida está preservada. Deus cuida da sua casa, da sua família. Não temas, Deus está no controle de todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Naquele instante, o homem de Deus diz: olha, moço, como se disser, não é isso que você está vendo, você está equivocado. Mas, Senhor, o que nós faremos? A expressão do verso 16 é clara: não temas, não temas. Da expressão do grego phobos, de fobia, medo, pavor, vontade de fugir. O homem de Deus está dizendo: não temas, não fuja, não fique apavorado, fique tranquilo. Deus está no controle de todas as coisas. E ele completa dizendo: mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Aleluia. Deus sempre será a maioria. E se Deus está conosco, irmãos, pode se levantar o exército inteiro. A vitória são daqueles que são guardados e protegidos em Deus. Vou profetizar hoje, aberto, para você que está do outro lado. Não importa o tamanho do levante, as crises e as dificuldades, Deus está na sua vida. É Ele quem te protege, quem te guarda, porque Ele é o teu Deus. Bendito seja o nome santo de Jesus. E Ele diz: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E naquele instante, o Senhor toca o seu coração e ele vai orar a Deus. E a oração do homem de Deus, Eliseu, é: Senhor, abra os olhos do moço. Aleluia. Abra os olhos do moço. A impressão que eu tenho é que quando Eliseu disse: mais são os que estão conosco do que os que estão com ele, ele fica perplexo olhando, dizendo: mas cadê aqueles que estão conosco? Eu não estou enxergando, eu não estou vendo. Não é assim que a gente age quando a fé vai se esvaindo pelos dedos. Não é assim que a gente age quando a esperança vai embora. Não é assim que a gente age quando o problema aparece. Nós pregamos diuturnamente que Deus é bom, que Deus é poderoso, que Deus faz milagres. Mas quando vem o problema, nós ficamos como este moço, perplexo, olhando para cada lado, e não vê a solução, e começa a questionar, a murmurar, porque a visão é turbada. Mas esta noite Deus fala comigo, Deus fala com você, apenas para dizer: eu vou abrir os teus olhos para te mostrar que eu nunca te desamparei, eu nunca te deixei. Não importa o tamanho da luta e da dificuldade, eu sempre estive no controle. É nesse instante que o homem de Deus ora. E na oração ele diz: Senhor, abre os olhos deste moço, para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. Aleluia. E ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Deus tem um exército preparado, um exército angelical para vir ao nosso encontro, irmãos. Não importa a inveja, levante, sim, tudo que tem se levantado contra nós, Deus pode rebater e lançá-lo por terra, porque grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus. Onde você está? Declare: grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus, grande é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Daqui, irmãos, pelo menos duas verdades para você guardar e não esquecer nunca mais. Há duas expressões que eu tiro do texto de uma história tão linda, nos meados desta história, porque Deus há de completar aquilo que ele começa. Todo o exército que vai em encontro de Eliseu, ao invés de surpreender o homem de Deus, é surpreendido, porque Deus faz assim. Mas apenas nesses versos que nós lemos, e eu contextualizei para você entender a história.
Duas expressões aparecem aqui no texto. A primeira expressão é uma expressão de medo, é fobia, essa vontade de fugir, essa vontade de se esconder. O medo primeiro ele é um sentimento, e se nós não tomarmos cuidado ele se torna uma convicção. O medo ele nos priva dos segredos de Deus, o medo ele nos priva de alcançar os milagres de Deus. Quando as pessoas tomam decisões precipitadas porque são tomadas de medo, quando as pessoas que recebem grandes notícias de tragédias e são tomadas de pavor, de medo e travam, não tem coragem de reagir, não tem força para reagir, porque o medo faz assim. A Bíblia diz que Satanás ele é como um leão rugindo. E o que é isso? Causando medo. Porque ele sabe que o medo pode deixar a pessoa estática, sem controle, sem reação, sem ação. É isso que ele faz. O medo tem esta capacidade, nos priva de alcançar os nossos planos, sonhos e projetos. O medo ele vem e ataca, se torna convicção. Quantas pessoas frustradas, destruídas, casamentos destruídos, projetos destruídos por causa do medo. E nesses dias em que nós estamos vivendo, não são poucas as pessoas que estão vivendo a neurose, a psicose, tomadas de medo, de pavor, por conta das notícias que têm chegado todos os dias. Amados, é inteligente saber o que está acontecendo, mas é mais inteligente ainda acreditar que Deus está no controle. Ele não nos deixou a deriva, Ele nos anunciou que estas coisas e coisas piores que estas ainda não te vir. Não fique perplexo, é só o início das dores, coisas piores ainda virão, mas aqueles que são guardados, protegidos no sangue do Cordeiro, já tem o seu nome escrito no livro da vida. E se a nossa vida se findar aqui, nós abriremos os nossos olhos nos braços do Pai e estaremos para sempre com Ele na eternidade. Então não tema o mal que está por vir, confia em Deus e permita a Deus agir na sua vida. Bendito seja o nome santo do Senhor. O medo pode se tornar uma convicção, mas uma nova expressão surge no texto, que é a fé, sim, escondida no texto. Mas Eliseu demonstra a fé, e a fé traz estabilidade, a fé traz tranquilidade, a fé manifesta paz, a fé manifesta segurança, é o firme fundamento. Quem tem esta fé está alicerçado, está guardado. Vem os vendavais, sim, vem as turbulências, mas ele está sustentado. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, ele diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A convicção da nossa alma, do nosso espírito é a fé, sim, e a fé vem pela palavra de Deus. Jesus ensinando disse que o homem que ouve a palavra de Deus e a pratica como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, vão vir os vendavais, vão vir os rios, e a chuva forte vai bater contra esta casa, mas ela vai permanecer firme. Bendito seja o nome do Senhor. Quem tem fé está seguro, quem tem fé está protegido. Sim, amado, ele não disse que nós viveremos um tempo somente de bonança, mas tempo de turbulência, mas quem tem fé está garantido em Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Estes dois sentimentos, essas convicções estão no texto, medo e fé. A pergunta que eu te faço hoje é: você está dando lugar à sua alma em ouvir as notícias que estão circulando pelas redes sociais, através das redes de televisão? Isso pode causar medo, pavor ao teu coração, se você não estiver também dando ouvido à palavra de Deus. Encontre o equilíbrio em tudo isso, porque você vai ouvir grandes e terríveis notícias, mas a palavra de Deus são boas novas, de garantia de paz, de que Ele não abandona, de que Ele está conosco. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O medo pode nos alcançar através do que ouvimos, mas a fé pode nos estruturar quando observamos a boa palavra de Deus. Quando temos medo, nossos olhos são turbados, mas pela fé em Deus os nossos olhos são abertos.
E pelo texto, para a gente encerrar, o maior desejo de Deus é tirar a configuração desses acontecimentos dos nossos olhos, mudar a configuração. Nesses dias que estamos vivendo, só o que vimos são tragédias, mortes, coisas tristes. As notícias trazem muitas coisas aos nossos olhos, mas Deus esta noite me trouxe aqui dizendo: eu vou configurar os olhos dos meus filhos, eu vou tirar a visão deles destas coisas e vou dar a eles uma nova visão. Que visão é essa? De que eu estou no controle de todas as coisas, que eu não perdi o domínio daquilo que é meu. Eu vou mudar, vou configurar a visão e vou mostrar coisas grandes. Sim, coisas grandes. Como assim, pastor? Promessas de Deus que ainda não se cumpriram e vão se cumprir na tua vida e na tua família. Eu declaro que Deus abre os teus olhos esta noite para te mostrar que Ele ainda nem começou as grandezas dele ser manifestas em tua vida. Ele hoje configura a tua visão com a visão do céu. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. É como um periscópio, sim, um grande submarino. Ele está submerso debaixo das águas, mas de repente o capitão diz: dá uma olhada e vê como está lá em cima. Ele sobe o periscópio acima das águas e ele tem uma visão clara acima das águas. Esta noite Deus vai te mostrar coisas que estão por cima de todas estas situações, coisas que estão por trás de todas essas situações. Deus vai te mostrar que coisas grandes e oportunidades, sim, ainda que no meio do caos, Deus vai te mostrar que Ele tem o controle e ainda tem bênçãos para a tua vida e para a tua família. Bendito seja o nome do Senhor. Estou sentindo, Deus está falando com alguém aqui esta noite. Deus está falando com alguém do outro lado esta noite. Receba a palavra de Deus, receba sustento de Deus, receba a resposta de Deus. Deus te mostrando, dizendo: eu estou configurando a tua visão nesta noite. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Mudar a visão, tirar a visão do medo, do caos, da tribulação e mostrar a visão da sua grandeza. Nós temos a visão plena da sua grandeza. Entendemos que Ele não perdeu o controle. A sua vida está guardada. Há um texto em Colossenses capítulo 3, versículo 3, que a Bíblia diz que a nossa vida, ela está escondida em Cristo. Olha só, a nossa vida está escondida em Cristo, e Cristo está escondido em Deus. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Ninguém te toca sem que eu permita. Quando você tem visão ampla pela palavra de Deus, você vai entender que tudo que vier a acontecer na sua vida é Deus querendo te usar como instrumento para a sua grandeza. Mas se Ele quiser te guardar, Ele te esconde em Cristo, e Cristo Ele esconde em Deus. Pode te tocar só se Ele permite. No contrário, você está guardado, blindado, protegido, guardado pela poderosa mão de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ele vai configurar a tua visão esta noite. Aleluia, aleluia. Deixa eu te fazer entender claramente, e a gente ora. Certa feita, uma mulher indígena foge com seu filhinho para não ser morto. Ele tinha um defeito, tinha um problema, e quando percebeu que ia matar o seu filho, ela fugiu. Os índios correram atrás dela, mas não conseguiram ainda, e ela se escondeu numa caverna muito profunda, muito escura. De vez em quando vinha um faixa de luz dentro da caverna. Por muitos dias ela ficou ali, e à noite saía para procurar comida para ela e o menino. À medida que ela foi fazendo isso, o menino foi crescendo, e ela proibiu o menino: quando eu sair, você não pode sair. Você tem que ficar aí. De maneira que o menino foi crescendo sem poder sair daquela caverna. Se acostumou com aquela caverna, e o medo de sair, o menino foi crescendo, foi se tornando um jovenzinho preso na caverna. E a mãe dizia: você não pode sair, não é seguro. E de vez em quando, pelo faixa de luz, um pássaro chegava à porta da caverna, e o faixa de luz fazia sombra na parede. E quando ele via aquela sombra enorme e o piar daqueles pássaros, ele se assustava e corria para a mãe. E a mãe dizia: filho, calma, eu estou aqui. Mãe, não vai deixar nada acontecer com você. Ele olhava aquela figura daquele pássaro refletida na parede, e ele então ficava com medo. De repente aparecia a mãe informando tudo que estava acontecendo do outro lado, e disse: um dia eu vou te mostrar que não é o que você está vendo, não é o que parece ser, você está assustado à toa. De repente ecoava dentro da caverna uma voz, e ele ouviu o médico, e os ouvidos, ele tinha medo, pavor, dormia apavorado. Mas
acontecendo um dia, a mãe resolveu tirar ele da caverna. E quando ele chegou na porta da caverna, ele teve o vislumbre da grandeza de toda aquela floresta, a liberdade que ele nunca tinha visto, o ar que ele respirava, a luz do sol, e de repente ele viu um piá, ele encostou na mãe, e a mãe disse: é só um pássaro, meu filho. Mas na mentalidade dele, ele viu um pássaro gigante refletido na parede. Quando ele viu o tamanho do pássaro, ele viu, abraçou a mãe e disse: mãe, é verdade, ainda bem que você estava comigo, nunca me desamparou. A visão dele foi aberta. É isso que Deus está querendo fazer aqui esta noite. Muita coisa que você está vendo, muita coisa que você está ouvindo, é apenas reflexo de uma realidade espiritual. Quando Deus abrir a tua visão, você vai ver que não é bem do jeito que estão te mostrando. Deus está no controle de todas as coisas, e quando Ele te levar para fora desta caverna existencial, emocional, você vai ver coisas grandes da parte de Deus. Você só está assustado, você só está apavorado, mas esta noite, por fé, eu quero orar para Deus ampliar a tua visão e garantir vitória à tua vida. Esta noite Deus vai te arrancar desta caverna existencial. Deus vai tirar assim as escamas dos teus olhos para te mostrar que Ele é Deus, é maior do que tudo, maior do que todos. Ele tem o controle em suas mãos. O sol parece grande, Ele é maior que o sol. O vento parece forte, Ele é maior que o vento. O mar parece grande, Ele é maior do que o mar. As estrelas parecem muitas, Ele é maior que as estrelas, maior que o universo, maior que todas as coisas é o nosso Deus. Nada pode ser maior nem suplantar o poder do nosso Deus, e este Deus está do nosso lado. Bendito seja o nome do Senhor. Feche os olhos para tudo que está te assustando e coloque os olhos na pessoa bendita de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Deus vai abrir a tua visão, Deus vai ampliar a tua visão, vai configurar a tua visão das coisas espirituais. Aleluia, aleluia. Deus vai te renovar a tua estrutura, para te mostrar que tudo está no controle dele. Onde você está, se coloque de pé do jeito que você está, eu vou orar nesse instante. Eu não sei o que está acontecendo aí do outro lado, mas eu posso te afirmar pela palavra de Deus, que Deus está configurando a tua visão. Tem gente dizendo: Deus não trabalha, né? Deus configurando e mudando, dizendo: não, desde a atividade não se viu, nem com os olhos foi visto, nem com os ouvidos se ouviu Deus, além deste que trabalha em prol daqueles que nele esperam. Aleluia. Deus configurando a tua visão espiritual. Alguém diz: não, isso é impossível. A palavra de Deus diz: nada é impossível para Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quem sabe Satanás salva os teus ouvidos dizendo: você é um derrotado. A palavra do Senhor diz: é mais que vencedor por aquele que te amou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus vai configurar a tua visão e arrancar o medo de uma vez por todas e injetar fé na tua alma. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória ao nome de Jesus. Olha a Deus ampliando a visão, olha a Deus renovando a esperança, olha a Deus trazendo de volta a convicção plena, olha a Deus mostrando que Ele te resgatou de um mundo de pecado, de um tremendal de lama, te restaurou a vida, te colocou num alto lugar, prometeu as moradas celestiais. Daqui um pouco vem te buscar, Ele configurando a tua esperança, Ele dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele vai vir nos buscar, tem coisas grandes preparadas para cada um de nós. Não deixe o teu coração se turbar, a tua visão turbar. Deus amplia a tua visão espiritual esta noite e diz: eu estou com as mãos estendidas para salvar tua casa, salvar tua família, salvar os teus parentes. Aleluia. Mas pastor, as portas se fecharam. Isaías 45 e versículo 10: eu sou aquele que quebra a porta de ferro e despedaça os terrores de bronze. Eu sou aquele que preparei tesouros da escuridade na tua vida. Eu sou o Senhor que te conheço pelo nome e te dou até sobrenome, diz o Senhor. Ele está configurando a tua visão pela palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar, vamos orar, aleluia, vamos orar. Isso, curve a sua cabeça, porque Deus está renovando propósitos, Deus está renovando planos, sonhos, projetos que estavam mortos. Deus está agora vivificando
edificando e dizendo: ainda tem jeito, vou mudar toda esta situação para a glória do meu nome. Eterno e soberano Deus, eu oro nesse instante e declaro que o Senhor configura a visão dos teus filhos, configura a visão deste homem e desta mulher, tira a visão das coisas terrenas que trazem medo, que trazem pavor, que trazem desespero, e coloca a visão das coisas celestiais, das coisas de cima, das coisas boas, das coisas que edificam, das coisas que sustentam. Configura a visão da tua presença, da tua graça, do teu favor e da tua misericórdia. Esta noite, em nome de Jesus, enquanto eu oro, transforma esta casa, transforma este lar, retira o espírito de contenda, de briga, de confusão. Também, meu Deus, provê o alimento necessário para o sustento desta família. Meu Deus, entra a providência, ajuda, Pai eterno, e seja exaltado. Eu abre os olhos desta pessoa para que veja, em nome do Senhor